Ideias em Debate. Olá, no ar programas Ideias em Debate. Hoje, nosso entrevistado é Walter de Freitas. Walter é especialista em gestão ambiental e é superintendente de operações da Ecubis Ambiental. O que é Ecubis Ambiental? A Ecubis é uma empresa de coleta, de resíduo de lixos na cidade de São Paulo. Ela faz a coleta de aproximadamente 7.000 toneladas dias. Atua em 19 subprefeituras da cidade. A cidade de São Paulo é dividida em 32 subprefeituras. Esta empresa faz a coleta em 19 regiões da Grande São Paulo. Recentemente, a Ecubis inaugurou uma estação de transbordo, uma das mais modernas da América Latina, palavras do prefeito Ricardo Nunes, que acompanhou todo o processo de desenvolvimento dessa estação. E essa estação, ela vai fazer com que haja economia de tráfego na cidade de São Paulo de 10.000 quilômetros por dia. Isso significa evitar que caminhões transportando resíduo, transportando lixo domiciliar, trafegue pela cidade de São Paulo, poluindo, porque esses veículos são veículos que são movidos a óleo diesel e esse combustível é um dos mais poluentes. Ou seja, vai melhorar substancialmente o ar da nossa cidade. São Paulo é uma cidade muito grande, uma das maiores do mundo, e como essas grandes cidades do mundo sofrem a questão da poluição. E o lixo, o lixo que é um problema do mundo, o lixo não é um problema de São Paulo. O recolhimento de lixo é um problema do mundo. O Walter está aqui para falar um pouco dessa situação, que gradativamente vem melhorando em São Paulo. Essa usina, por exemplo, esse transbordo, inaugurado recentemente pela Ecubis Ambiental, há 20 anos que ele trazia sérios problemas para a população da região. A região ali do Ipiranga, da região da Ricardo Jafé, e a inauguração, a construção desse espaço vai realmente fazer com que evite até os barulhos ali, que antes tinha, não tem, principalmente a questão da poluição ambiental. Walter, eu agradeço a sua presença, isso é muito importante, a sua entrevista é muito importante para essa população de São Paulo, que vive o dia a dia, que produz toneladas e toneladas de resíduo, de lixo, Uhum. E elas precisam saber o que é feito com esse lixo. Que o lixo de São Paulo e do mundo é uma das coisas mais importantes. Eu estava lendo, Paulo, o Walter, recentemente, que a produção de lixo é maior do que o que o planeta consegue administrar. Me conta um pouco da ação da Ecubis Ambiental em São Paulo e, principalmente, desses transbordos que eles são fundamentais para evitar que se propague mais a poluição na cidade. Olá, Mauro. É um prazer estar aqui com você. Realmente, como você disse, recentemente foi inaugurado a estação de transferência Vergueiro. É um ponto intermediário entre a coleta dos resíduos nos bairros e o aterro sanitário. O aterro sanitário fica do outro lado da cidade, fica na zona leste, na subprefeitura de São Mateus, já divisa com Mauá. E então é um empreendimento muito importante logisticamente, se falando em relação à coleta de resíduos e, obviamente, um benefício para a população. É uma estação que recebe resíduos de 4 subprefeituras, da subprefeitura de Vila Mariana, Jabaquara, Vila Prudente e Ipiranga. A gente está falando em algo em torno de 1.500 toneladas todos os dias, que são depois transportados por carretas para esse aterro. Qual é a vantagem? Os caminhões que coletam o entorno do transbordo, eles levam esses resíduos para esse transbordo, para essa estação de transferência, e de lá, carretas que têm capacidade volumétrica em mais ou menos 2,5 caminhões, aí sim transportam esses resíduos lá para o aterro sanitário. Então, o resíduo fica o menor tempo possível dentro dessa estação. Então, não é um local de tratamento, e sim um local só de transferência.
Há muito tempo a população vinha pedindo essa intervenção da Ecourbis, ela era uma obrigação contratual e a gente discutiu muito com a população, fizemos várias reuniões com a população, porque quando nós herdamos esse empreendimento em 2004, nós herdamos também alguns problemas. A população reclamava dos vetores, tinha muito pombos, porque você tem alimento, você tem o local, água, comida, local para que eles possam dormir. Então, realmente você traz esses vetores. Você tinha um barulho, porque como aquilo era aberto, então você tem carretas, o lixo caindo de teto, você tem um certo ruído, somente de madrugada. Você tinha um outro problema que era o visual, né? Quando aquele transbordo chegou lá em 78, aquela região não era habitada, ou menos habitada. E hoje você tem até o Clabinho ali do lado, quer dizer, é uma região super valorizada. Então a população começou a se incomodar. E tinha aquele visual, e aquilo incomodava também. O trânsito, o barulho, o trânsito, o cheiro, então tudo isso era um problema para a população. Então, depois de várias reuniões, nós entendemos que o projeto tinha que contemplar esses benefícios, e aí sim, depois de muita discussão, de muito projeto, e a gente chegou no que é hoje. É um empreendimento que ficou muito bonito, até as palavras do próprio prefeito, é um dos melhores do mundo, não temos dúvidas disso, e ele vai beneficiar realmente a população local. Ele vem com tecnologias que não existiam antes, por exemplo, nós temos lá placas fotovoltaicas, para que essa energia, que é a energia consumida pelo próprio empreendimento, seja vinda dessa energia de fotovoltaicas, das placas de fotovoltaicas. Tratamentos de efluentes líquidos do dito chorume, então nós construímos lá nesse local uma estação de tratamento de esgoto. Então todo esse líquido, hoje ele é tratado, ele não vai para ele será tratado e não será jogado no tamanho do meio ambiente. No Riacho Ipiranga, aliás. Exatamente, então ele não vai para o meio ambiente de forma bruta. E também, muito interessante, nós colocamos um sistema muito parrudo, sabe? Um sistema de troca de ar. Então você pode... lá você tem uma pressão negativa. O que quer dizer isso? O ar ele só entra pelas portas e pelas janelas, ele não sai. Então por isso que você não emite cheiro. E aí ele pode ser trocado durante 8 vezes por hora, até 8 vezes por hora. É bastante interessante isso. E ele sai lavado e muito mais limpo do que ele entrou. Então realmente um benefício muito grande para a população. Esse ar que vem de fora, sim, ele se mistura com o ar que sai do lixo que é coletado. E é lá dentro que ele é tratado para poder ser jogado novamente no meio ambiente? Sim, sim, ele passa por uma lavagem, ele passa por vários processos de limpeza e aí ele puro, ele é lançado novamente à atmosfera. Você falou aqui na questão, por exemplo, né, de cada carreta dessa transporta 2,5 caminhões que circulam na cidade. Isso. Segundo o prefeito informou, né, durante a inauguração do evento, da transbordo, isso vai evitar 10 mil quilômetros por dia de do tráfego na cidade. Sim. Esses 10 mil quilômetros por dia significa uma economia muito grande para o meio ambiente, uma alegria para o meio ambiente. Vai evitar a poluição dos caminhões trafegando. Existe economia, por exemplo, econômica também para a cidade ou para a população? Eu acho que é um ganho ambiental muito grande, né? E a gente não mensura muito o ganho ambiental. Quando o prefeito falou em 10 mil quilômetros, ele está dizendo o seguinte, que hoje são 30 caminhões que descarregam durante o dia na estação de transferência Vergueiro e mais 40 caminhões que descarregam à noite. Se você pôr uma média de 2 viagens, nós estamos falando de 140 idas até o aterro e volta. Isso dá os 10 mil quilômetros. Bem, o trânsito na cidade de São Paulo já é caótico e você colocando mais 140 caminhões indo e voltando, imagina o transtorno que isso não causa. Além disso, você evita as emissões,
não é? Nossa cidade já é tão poluída, então tudo que você deixa de lançar na atmosfera é um ganho ambiental. Então, acho que o grande ganho é esse, é o ambiental. Lógico que você tem ganho social, quando você gera empregos, essas coisas, mas o ganho ambiental, eu acho que é o grande segredo desse. Ou seja, Walter, esse ganho ambiental, ele não é só para a população em torno do transbordo. A Ecubs Ambiental, ela atua na coleta de resíduos de 19 subprefeituras. Quanto representa isso oficialmente por dia de coleta que a Ecubs faz? E como é que ela funciona não só, por exemplo, nessa estação inaugurada recentemente, mas na cidade de São Paulo como um todo? Então, na realidade, bem, a Ecubs Ambiental é uma empresa privada de propósito específico que desde 2004, outubro de 2004, ela opera pelo regime de concessão. O contrato é firmado, celebrado com a PMSP, né, com a Prefeitura de São Paulo, e ele tem como objeto a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos. A Ecubs, São Paulo foi dividida em dois grandes agrupamentos. O agrupamento Noroeste, que está com uma outra concessionária, e o agrupamento Sudeste, que está com a Ecubs. O agrupamento Sudeste, ele vai desde a Zona Sul até o extremo da Zona Leste. Então, nós estamos falando em 19 prefeituras, como você mesmo disse, de 32. Então, quando você beneficia, quando você fala em evitar poluição, em ajudar o meio ambiente, realmente nós estamos falando de todo esse universo, né, de mais da metade da cidade de São Paulo. E aí você falou assim, mas agora a Ecubs, além dessa estação, eu quero saber se ela tem outras no município de São Paulo. Sim, São Paulo. Na mesma operação. São Paulo hoje ela tem 3 estações de transferência. Uma em Ponte Pequena, uma em Santo Amaro e essa terceira que é do Vergueiro que nós reinauguramos. São estações importantíssimas quando falamos da logística, mas são em número pequenos ainda. São Paulo precisa mais. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade menor que São Paulo, metade da cidade de São Paulo, tem 5 estações e tem mais 2 em projetos. Então, São Paulo precisaria de mais estações como essa, uma na região ali oeste, uma na região leste, mais estações para que pudesse atender e diminuir ainda mais e ter mais ganhos ambientais como esse. Walter, nós vamos fazer um rápido intervalo. É importante essa sua colocação, né? A cidade do Rio de Janeiro, uma cidade com uma população bem menor do que a cidade de São Paulo, você entendeu? Apesar de sua grande importância para o país, mas é uma cidade hoje que tem estações de transbordo superiores à cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que no Rio de Janeiro não faz coleta de lixo tanto como faz São Paulo, né? O volume é bem maior. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu queria que você abordasse essa questão. O que fazer na cidade de São Paulo para que a gente tenha mais estações de transbordo e evite que a cidade sofra com a poluição ambiental? Voltamos já. Ambulatório Médico. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo possui um prédio de 9 andares localizado na Rua Doutor Diogo de Faria, 967, na Vila Clementino, com diversas especialidades médicas e odontológicas. Mas hoje não vamos falar dos médicos, e sim da nossa farmácia. Instalada no 8º andar, o setor da farmácia conta com mais de 50 mil caixas de diversos medicamentos, vitaminas e pomadas em nossas prateleiras. A farmácia é uma das grandes referências no cuidado dos nossos sócios. Aqui você consulta o médico e já leva os remédios, se lá estiver, para o seu tratamento. Totalmente gratuito. Conte sempre com o seu sindicato. Fique sócio. Participe. Telefone 2121-5900. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. O sindicato que te atende bem. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Walter de Freitas. Walter é especialista em gestão ambiental. Ele é superintendente de operações da Ecubs Ambiental. A Ecubs coleta mais de 7 mil toneladas de lixo na cidade de São Paulo por dia. Ela tem 3 setores de transbordo na cidade, mas como o Walter estava aqui nos falando, isso é insuficiente. Por que é insuficiente? O Rio de Janeiro, uma grande cidade também, coleta menos lixo porque a população é menor
e lá eles têm 5 estações de transbordo. Isso é muito importante, essas estações de transbordo, porque ela evita a circulação de muitos caminhões na cidade, caminhões de coleta de lixo. E ao evitar a circulação de muitos caminhões de coleta de lixo, ela também produz menos poluição na cidade. Caminhões que são caminhões que trafegam com óleo diesel, e esse óleo diesel é muito poluente, e quando você tem menos caminhão trafegando na cidade, você tem menos poluição. Walter, o que é necessário à cidade de São Paulo para realmente atender essa necessidade de ampliar o número de transbordo? Algo semelhante a inaugurado recentemente pelo prefeito Ricardo Nunes, que, nas palavras do prefeito, é uma das mais importantes do mundo. Quer dizer, São Paulo, como uma grande cidade também do mundo, precisa ter projetos nesse sentido. O que é que você acha que é necessário para a cidade ter mais transbordo? Aqui a importância do transbordo nem vamos discutir mais, porque já está claro, né, logisticamente para a cidade isso é importante, principalmente para o aspecto ambiental. São Paulo, a exemplo de outras grandes cidades, tem um grande problema. Primeiro, falta espaço. E você não pode fazer uma estação de transferência em locais que não atendam a coleta. Então, existe um local específico para se fazer, porque para beneficiar a logística do transporte. Então, São Paulo, você tem esse problema. Primeiro, você não tem espaço. E um segundo problema é que a própria população não aceita esse tipo de empreendimento, né? Ela tem um certo cuidado, porque é igual feira livre. Todo mundo quer ter uma feira livre perto da sua casa, mas ninguém quer ter uma feira livre na sua rua. Isso vale para a estação de tratamento de esgoto, não é? Isso vale para um incinerador. Muitos países aí você tem incinerador, aqui no Brasil você não tem. Mas então existe essa dificuldade de aceitação da própria população. Então o que eu acho, Mauro, na realidade, o que a gente tem que buscar, como população, munícipe, é reduzir o máximo a geração de resíduos. Não é? Hoje São Paulo gera mais de 12 mil toneladas todos os dias de resíduos domiciliares. No Brasil são mais de 215 mil toneladas. Hoje apenas 3% de todo o resíduo gerado é reciclado. É muito pouco. Então a população precisa aderir à coleta seletiva, entender a importância ambiental e social de quando você recicla e realmente abraçar essa causa. Quando você diminui a quantidade de resíduos, você aumenta a vida útil de um aterro sanitário. São Paulo só tem um aterro sanitário, classe 2, para resíduos orgânicos, só um aterro. E esse aterro, ele tem vida útil, a princípio, até 2026. Né? O que fazer com o resíduo? Então, mais do que você dar uma destinação correta para o resíduo, é tentar diminuir a quantidade desse resíduo, é gerar menos resíduo, é reciclar mais, é separar mais. Walter, você falou 3% apenas são feitos, sabe, que a população faz 3% do coleta seletiva. Quantas toneladas de coleta seletiva a gente teria por dia na cidade de São Paulo? Você tem essa ideia? Na realidade, quando eu falo 3%, eu também faço uma correção aqui. Da onde vem esse 3%? São os materiais recicláveis que a gente coleta e passa por uma balança cadastrada pela prefeitura, ou seja, é registrado esse número. Porém, grande parte, ou a maior parte dos materiais coletados é feito de forma informal. E, infelizmente, depois da pandemia, esse número de catadores, esse número de pessoas que vivem em função de materiais aumentou. Então, hoje você vê famílias inteiras nas ruas catando latinhas, catando plástico, seja o que for, PET, para poder fazer uma renda, viver daquilo, né? Realmente gerar renda. Então isso é grave, mas se você colocar todo esse material, se você tivesse uma forma
de registrar esse material, talvez esse número saísse de 3 para 8, para 10%. 50% do nosso resíduo é orgânico, 50%. Os outros 50%, pelo menos 30%, você poderia reciclar. Ou seja, a população teria que ter mais consciência de separar realmente, né, o seu lixo que poderia ser reciclado do seu lixo orgânico. Né? Isso envolve o quê? Isso envolve uma educação, né, ambiental da população. Né? Envolve também, por exemplo, eu moro em apartamento, eu moro no meu prédio de apartamento. Lá no prédio de apartamento que eu moro, né, existe 2 ambientes. Né? Aqui esse ambiente você coloca o lixo orgânico e aqui você coloca o lixo sujeito a ser reciclado. Né? Mas uma vez eu perguntei, o que é que fazer com esse reciclado? A gente não sabe, a gente espera que passe alguém aqui para a gente fazer a doação. Ou seja, é preciso também que exista essa consciência para onde vai mandar esse material, para onde vai ser destinado esse material. Eu faço aqui um testemunho. Eu estive numa cidade da Europa, onde no supermercado você levava aquelas garrafas PET e colocava ela num determinado dispositivo, e isso te gerava um valor. Entendeu? Quer dizer, era um valor, não sei se era um valor simbólico, mas era um valor. O que fazia com que a população tivesse estímulo de juntar aquelas garrafinhas para levar para lá. Né? Ela depois seria, sabe, a população talvez não precise, não tenha uma situação tão complicada economicamente como o Brasil, que tem que andar catando na rua, mas a própria população usava desse procedimento para ter recurso, pouco mais tem. Né? Agora, outra coisa que eu queria saber com você, a população fica muito preocupada com o lixo hospitalar. O lixo hospitalar é um problema seríssimo, porque inclusive ele pode trazer contaminação, pode trazer problema, doença. Como é feita a coleta do lixo hospitalar na cidade de São Paulo? Bem, então, só para entender um pouquinho, a coleta domiciliar, você separa em 2 frações, né? Então, você separa o lixo orgânico e os materiais que você pode reciclar. Já o caso da coleta de resíduos de saúde, dos estabelecimentos provenientes de saúde, você tem uma coleta específica, como uma coleta especial. Dentro do tema coleta de saúde, você tem principalmente o resíduo do grupo A, que são os infectantes, e você tem o grupo B, por exemplo, que são os medicamentosos. Então, cada resíduo tem uma destinação. Dentro desse grupo existe a coleta de carcaça de animais. Né? Então, animais mortos você coleta em zoonoses, você coleta em clínicas veterinárias e leva para um incinerador fora da cidade de São Paulo, que fica em Mauá. Todo esse resíduo que você coleta em hospitais, em clínicas, você leva para uma estação de tratamento que fica ali em Itaquera. É uma estação que recebe hoje cerca de 65 toneladas de resíduos todos os dias, resíduos infectantes. Lá você faz o tratamento desse resíduo, ele vai para uma autoclave. Nessa autoclave, ele sofre uma pressão de 3,4, 3,5 bar, uma temperatura de 145 graus e fica num tempo mais ou menos de 30 a 40 minutos. Depois disso, ele é inertizado, ou seja, ele sai de lá como um lixo comum. Ele passa por um triturador para descaracterizar, porque São Paulo você não tem catadores nos aterros sanitários. Mas em muitas cidades, infelizmente, do país, você ainda tem. Aliás, você tem até lixões a céu aberto, né, que é uma outra discussão. Mas no caso de São Paulo, não. Mas mesmo assim, existe a lei que te obriga a fazer essa descaracterização desse material. Então, você descaracteriza, inertiza e depois descarrega normalmente para o aterro sanitário. Você tem os grandes geradores, que normalmente são os hospitais, e os pequenos geradores, que são farmácias, clínicas, alguma coisa assim. 65 toneladas produzidas pela cidade de São Paulo. Só uma curiosidade. Durante a pandemia, aumentou essa coleta? Só te corrigir, né? Não é na cidade de São Paulo, só é Eco-Urbis. São Paulo passa de 100, né? Então é 150 mais ou menos.
Só a Ecubis coleta 65. A outra concessionária também coleta. Então dá 150 toneladas por dia. Por dia Aí a minha pergunta permanece nesse sentido. Durante a pandemia, que os hospitais ficaram lotados, muita gente no hospital, sabe, mortes aí que houve, sabe, um número de mortes infinito, aumentou essa coleta? Então, interessante a sua pergunta, muito boa. Existia uma expectativa dos 3 serviços, né? Você tinha a coleta, a varrição, a coleta domiciliar, a varrição e a coleta de resíduos de saúde. Acreditava-se que a coleta domiciliar aumentaria. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa. Não aumentou no primeiro momento. Não aumentou. Acreditava-se que a varrição cairia, os resíduos da varrição, porque as pessoas não estão na rua. Realmente caiu. Então, e naquele primeiro momento acreditava-se que o lixo hospitalar subiria muito. Mas foi ao contrário. Por quê? Porque quem estava doente, obviamente, quem pegou Covid, estava nos hospitais. Mas a grande parte da população que não estava doente não foi para o hospital. Evitava hospitais. Não é? Então você deixou de gerar, porque não era qualquer sintoma que você tinha, que você iria para o hospital. Então você deixou porque o hospital virou um ambiente insalubre, né? Insalubre, então não vou perigoso. Lá, né? Então perigoso. Não vou. Nesse primeiro momento. Depois, com o passar, já no segundo ano da pandemia, aí sim, talvez a população já mais tranquila e mais necessitada, porque você fica muito tempo sem fazer um exame, essas coisas, aí sim aumentou cerca de 27%. No segundo momento. No primeiro caiu, algo em torno de 13%, e depois subiu algo em torno de 7%. Quer dizer, esses 27% é aquela demanda reprimida, Demanda né? reprimida, exatamente. Quer dizer, isso é muito importante, entender esse detalhe. Porque quando já está normalizada, significa que caiu substancialmente a demanda das pessoas irem aos hospitais. Diminuiu substancialmente a questão da pandemia, da Covid, que a gente tem, né, visto aí que tem caído substancialmente. Então, isso também contribui, né? Caiu a demanda e o lixo ficou estabilizado como era antes da pandemia, é isso? Isso, exatamente. Tanto você, falei dos 3 serviços, né? Então hoje a varrição voltou ao normal. A varrição não é um serviço nosso, mas ela voltou ao normal. A coleta domiciliar também está normalizada e a coleta hospitalar não tem nenhum problema. Walter, nós estamos aqui já finalizando a nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado aqui para a população de São Paulo da importância da coleta seletiva. Eu daria duas informações. A primeira, em relação à coleta domiciliar. É muito importante que a população acondicione corretamente o seu resíduo. O que é acondicionar corretamente? Não colocar pérfuros cortantes ou embalar corretamente pérfuros cortantes. É colocar o resíduo em horário correto para evitar a ação de vândalos, ação de vetores, de animais, de catadores, espalhando todo esse resíduo. Evitar que esse resíduo fique muito tempo exposto às chuvas. Isso seria uma dica. A segunda, em relação à coleta seletiva. Vimos que é tão importante, tanto para o meio ambiente como social, porque a coleta seletiva, ela gera empregos, não é? Existe um monte de pessoas que vivem em função desse material. E o meio ambiente ganha. Hoje, só na área da Eco-Urbis, existe mais de 7.000 contêineres espalhados pelas cidades, principalmente em condomínios, para que a população possa levar esse material. Existem ecopontos na cidade de São Paulo, administrado pela prefeitura. Existem programas de empresas privadas, como supermercados. Então, se você quiser colaborar com o meio ambiente, faça a coleta seletiva, faça a separação do seu material. Muito bem. Você ouviu aí a explicação de um especialista contribuindo. Você pode contribuir para a melhora do meio ambiente. Faça a sua parte, né, que a empresa faz a parte dela. Walter, muito obrigado pela sua entrevista, ela foi muito esclarecedora. E para você, né, que reclama tanto, né, da poluição, reclama tanto, né, que a cidade está insuportável, o ar está insuportável, faça a sua parte, participe da coleta seletiva, que você certamente vai contribuir para o meio ambiente. Até o próximo programa.
Ideias em Debate.